de toda esta situação e também ele receia a guerra civil. De qualquer das formas, a par, ou seja, a par com Yeltsin, ele estaria disposto já hoje ainda para a sua autodemissão. Parece que há possibilidades de entendimento neste Congresso dos Deputados que começou hoje em Moscovo. Bom, as possibilidades de entendimento, por enquanto, não são, eu diria que não são significativas. Para já, praticamente todas as forças, à exceção de Yeltsin e dos seus adeptos, todas as forças, dizia eu, estão de acordo em resolver esta crise pela via das eleições gerais antecipadas, mas simultaneamente para o Parlamento e a presidência do país. Boris Yeltsin está de acordo que haja eleições antecipadas, mas com um ano de intervalo entre elas, sendo as parlamentares já no próximo ano e as presidenciais em 1995. Neste momento, Rui Onofre, já à noite em Moscou, provavelmente não haverá nenhum manifestante aí na praça junto ao Kremlin, por detrás do local onde te encontras neste momento, mas essas manifestações têm sido frequentes nos últimos dias. Como é que há sondagens de opinião na Rússia? Como é que os russos estão a reagir a esta crise de poder? Bom, de uma forma geral, os russos estão a reagir a esta crise com bastante indiferença. À exceção de algumas franjas da população mais politizadas, eu diria mesmo que mais extremadas nos seus campos políticos, à exceção dessas franjas da população, dizia, as restantes pessoas fazem a sua vida normal, dizem estar fartas absolutamente tanto de Yeltsin como de Rasbulatov e de deputados que querem um poder forte e, sobretudo, ordem, bastante ordem para o país. Em termos gerais, pode-se dizer também que se receia muito aqui uma eventual intervenção dos militares. Neste momento já é conhecido e sabido que Boris Yeltsin, à margem de toda a legalidade, colocou sob o seu direto controlo uma divisão de forças militares criada especialmente no passado sábado, uma força que contém 11.000 pessoas, acortelada em Moscou, e colocou-a sob o seu direto controle. O mesmo aconteceu com a guarda do Kremlin, com cerca de 6.000 pessoas, e com mais a divisão militarizada do Ministério do Interior, a célebre divisão Dzerzhinsky, e mais a força antiterrorista Alfa, uma força do KGB que passou também a estar sob o direto controle do presidente. Para além disso, os cossacos do sul da Rússia ameaçam invadir Moscovo caso os deputados afastem o presidente Boris Yeltsin do poder. Amanhã será certamente um dia determinante para conhecer a evolução desta crise de poderes em Moscovo. Hoje, o compromisso pareceu estar finalmente à vista. O Congresso de Deputados vai discutir, amanhã, conforme já ouvimos, um projeto de eleições presidenciais e legislativas antecipadas para o próximo outono. A impugnação de Yeltsin está já posta de lado e um voto de confiança no Presidente poderá ocorrer no dia 25 de abril. A sessão de hoje, no Congresso dos Deputados, marcou o amainar da tempestade, mas o temporal político ainda paira sobre a Rússia. Primeiro, Rasbulatov. O Presidente do Congresso chegou ao Kremlin, pronto a um compromisso. Demitia-se até se os deputados o exigissem. Depois, Yeltsin vinha disposto a negociar uma remodelação governamental, mas não abria mão do referendo a 25 de abril. O nono Congresso Extraordinário abriu, enfim, com 800 deputados já conformados com a ideia de que a destituição do Presidente não viria a ter lugar. Ruslan Rasbulatov insistiu na ilegalidade dos atos de Yeltsin, mas limitou-se à ordem do dia, como ultrapassar a crise constitucional. E a grande figura acabou por ser o Presidente do Tribunal Constitucional, com o diagnóstico dos irredutíveis dilemas. Одна из них заключается, по нашему мнению, в том, что продолжается, как было сказано в послании, конфронтация между властями, законодательной и исполнительной. Zorkin propôs então eleições antecipadas para um novo Parlamento bicamaral e a presidência da Federação Russa. Yeltsin não disse que não, mas marcou os limites do compromisso. Чтобы принять одно единственное решение, вынести на всенародное голосование 25 апреля не только вопрос о доверии президенту, но и о доверии съезду. Но кардинальным способом разрешения конституционного кризиса остается прежний – это принятие новой Конституции. De resto, atacou o Banco Central, dependente do Parlamento, e defendeu medidas económicas de emergência para escapar à hiperinflação e à miséria generalizada.
Na sua vez, o vice-presidente Alexander Rutskoy atacou os liberais insensatos do governo, mas acabou por dar o sim à ideia do referendo de abril. Foi o tom que ficou para os bastidores. Um compromisso é possível. As minúcias constitucionais acabarão por subordinar-se à trégua política. Para lembrar as próximas guerras da primavera, comunistas e nacionalistas anti-Yeltsin ainda se agitavam nas ruas contra o presidente traidor à pátria. Apoiantes do chefe de Estado promoviam a contra-manifestação. Todos juntos eram pouco mais de 6.000 ativistas, quanto basta para manter o ânimo. Há confrontos anunciados, mesmo quando corre a época do degelo. Caçadores do Conselho de Mafra protestam contra a lei do associativismo. Esta madrugada abriram caça às placas. 3 milhões de computadores construídos. A caça associativa está a dividir os caçadores portugueses e a revolta começou a ultrapassar os limites da legalidade. Esta madrugada, alguns caçadores do Conselho de Mafra andaram pelo campo a arrancar as placas que delimitam as zonas associativas de caça. Uma ação de protesto contra a lei do associativismo e a forma como ela está a ser aplicada. Já não é a primeira vez que acontece, mas esta madrugada a SIC assistiu a tudo. Um grupo pequeno para não dar nas vistas, pouca luz ou nenhuma, não vá ao diabo de selas ou a polícia aparecer para estragar este festival de placas arrancadas a eito. Placas que delimitam as zonas associativas de caça. A noite começa na freguesia de Santo Isidoro, uma zona de caça associativa onde só podem caçar uns quantos. 8 ou 9, garantem estes homens que se dizem revoltados. Isso é bom, é para certos, meia dúzia deles, estas feiras vão-se à conta disso, sem dúvida nenhuma. À conta do próprio caçador e proprietário. Porque uma pessoa que é dona do terreno, infelizmente, nem tem hora para caçar lá dentro. Estes caçadores querem uma caça mais democrática e acusam, nas zonas associativas, há sócios que só o são por falta de alternativa. 4 ou 5 aldeias aqui próximas estão todas votadas. Portanto, se eu não puder caçar, se eu não me associar à reserva onde eu moro, não posso caçar em mais nenhuma. Na freguesia da Encarnação, a cena repete-se. O grupo de homens já se dividiu. Se for 1 ou 2 para cada lado, o serviço despacha-se melhor. As placas amontoam-se depressa e têm destino certo. A placa de metal será enterrada e as estacas de madeira queimadas, para que não voltem a ser colocadas no mesmo sítio. Os senhores acham que é assim com estas medidas tão radicais que resolvem o problema? Eu acho que se não for assim não conseguimos resolver nada. É a guerra aberta às zonas associativas de caça, uma guerra que não vai ficar por aqui. É a caça à placa. Assembleia da República, bloqueio dia 3. Hoje, o Presidente da República recebeu os jornalistas, ouviu as razões e diz que tem esperança de que o bom senso resolva a situação. Soares considera insólito o regulamento que limita fortemente a circulação de jornalistas na Assembleia da República e vai dizendo que o silêncio da oposição pode criar uma situação grave. Terceiro dia do boicote. A oposição continuou silenciosa. O suficiente para fechar o plenário ao fim de meia hora. Para os jornalistas, está tudo na mesma. Foram a Belém falar com o Presidente da República. Mário Soares considerou insólito e estranho o regulamento que limita a circulação em São Bento. Na sua opinião, o boicote dos jornalistas não é uma questão corporativa. O Presidente está preocupado, diz que se o silêncio da oposição se mantiver, se caminha para uma situação grave. É um órgão de soberania que não funciona. Mas o Parlamento tem as suas próprias competências e intervir é melindroso. De qualquer modo, Soares lembra, tem responsabilidades enquanto garante das instituições democráticas. Ficamos com a ideia que o Sr. Presidente acredita que, com calma e, sobretudo, com bom senso, esta questão da transparência da Assembleia da República e a importância da Assembleia como centro da democracia, que irá prevalecer. Na próxima semana, Barbosa de Melo vai a Belém. Os jornalistas esperam que Mário Soares ajude a resolver o problema. E de surpresa, o governo angolano mandou uma delegação à Costa do Marfim. Neste momento, há contactos exploratórios para o relançamento do processo de paz em Angola. Delegações do governo angolano e da UNITA estão em Abidjan. Têm mantido conversações em separado com o subsecretário de Estado norte-americano Jeffrey David Howe. A missão governamental é chefiada por Faustino Muteca, que já liderou o lado governamental na fracassada segunda ronda de Addis Abeba. Inclui ainda o general Higino Carneiro e outros militares. Uma fonte oficial angolana citada pela agência Lusa afirma que a delegação tem instruções superiores, uma possível alusão ao presidente José Eduardo dos Santos. A mesma fonte disse que a delegação vai com abertura para ouvir as posições da UNITA. Jorge Valentim, que chefia a delegação do Galo Negro, pôs de parte qualquer possibilidade de contactos diretos com a delegação governamental.
A missão da UNITA tem mantido várias sessões de trabalho com Jeffrey Davidal. Em França, faltam 2 dias para o fim definitivo do poder socialista. Com a segunda volta das legislativas, o PSF paga a fatura do desemprego. Mais do que imigração ou insegurança, é o desemprego a grande preocupação atual dos franceses. Atinge 10% da população e tem sido bandeira para todos os partidos na campanha eleitoral. Mas ninguém espera um decréscimo. Muitos franceses já só acreditam no milagre da sopa dos pobres. São cada vez mais os que procuram a multiplicação dos pães. Mas os credos não são para aqui chamados. Aos jornalistas é proibido ver a ansiedade de quem corre ao chamamento do estômago. C'est juste pour manger, quoi. Sinon, Jésus, tout ça, moi, je m'en fous, moi. Tout le monde connaît Jésus, quoi. Já todos sabem também que fazem parte dos 3 milhões de desempregados em França. Não são excluídas idades ou profissões. Mas há ainda quem faça a via sacra pelas agências de emprego. Moi, j'ai des études, ouais, j'ai un bac +2, j'ai fait une grande école de commerce. Je gagnais à l'époque 15 000 francs par mois. Maintenant, je me retrouve sans rien parce que je suis démissionnaire, même pas sans le RMI, c'est-à-dire sans même pas 2 000 francs par mois. Donc, c'est triste, quoi. Primeiro andar do número 41, Rua René Coty, centro de Paris. Não houve assalto, nem crime, nem razão aparente para tanto aparato. A história é simples. O antigo orfanato, vazio há mais de 3 anos, é ocupado por 23 famílias e 42 crianças. Foi tudo tratado por uma associação que se dedica a encontrar alojamentos e com o aval dos herdeiros do prédio. J'ai l'habité chez mon frère. C'est pas beaucoup de pièces. On est 12 familles, donnent 3 pièces, c'est tout. Vous avez des enfants? Oui, oui, j'en ai que 5. Só que ficaram reféns dentro do novo teto. A Câmara de Paris reclama o edifício, diz que tem projetos para o número 41. Enviou inquilinos para a porta, fez o bloqueio policial. Quem saía já não podia voltar a entrar. História de polícias sem ladrões a atrair muitos dos que não encontram lugar nesta sociedade. Il y a des gens qui sont au chômage, qui sont au RMI, qui n'arrivent plus à payer les loyers et on n'a pas mis en place des dispositifs pour leur permettre d'être logés. Or, quelqu'un qui n'a pas de logement, c'est quelqu'un qui ne peut pas retrouver du travail, c'est quelqu'un qui est ensuite pris dans la spirale de l'exclusion. E entre as solidariedades, ia-se dizendo à boca fechada que Chirac apenas quer ganhar dinheiro. Argumento de creches não tem validade. No bairro, já fecharam 2 escolas por falta de alunos. Mais polícias do que inquilinos para um prédio que durante mais de 3 anos esteve vazio. Desemprego, falta de casa e alguma intolerância, a crise é profunda. Neste caso, abate-se sobre os SDF, os sem domicílio fixo. Não confundir, como avisam, com os sociais-democratas franceses. Cândida Pinto e Domingos Mascarenhas, SIC, em Paris. Já a seguir, na terceira parte do Jornal da Noite, vamos voltar aos incidentes entre polícia e manifestantes, esta tarde junto ao Ministério da Educação. Houve mais confrontos entre polícia e estudantes? Confrontos não houve mais. De facto, continuam as palavras de ordem, continua a cantoria, mas neste momento e desde aqueles incidentes que nós demos, não houve mais confrontos, pelo menos graves, com a polícia. Neste momento, dentro do edifício do Ministério da Educação, já estão a ser recebidos os professores, os funcionários, representantes dos alunos e dos pais, todos a serem recebidos pelo Secretário de Estado do Recurso Educativo. De facto, ainda não continua sem haver uma posição oficial, uma reação, qualquer que seja, do Ministério a tudo isto. Ana Luísa, esses manifestantes, professores, pais, alunos, funcionários, dizem que vão sair daí quando? Estão à espera de alguma resposta do Ministério? Eles por já estão à espera que os outros saiam de lá de dentro e que lhes digam qualquer coisa. De facto, é pouco provável que saiam de lá de dentro com uma resposta concreta relativamente a qualquer dos problemas que eles possam apresentar. Portanto, eles vão entregar uma moção, vão apresentar os seus protestos, dizer porquê tudo isto, mas ninguém espera, de facto, que o Ministério, de repente, sem um ministro cá estar sequer, apresente a resolução para estas queixas todas. Conseguiste a informação de quantos polícias é que estarão aí a fazer guarda às instalações do Ministério? A
informação que eu tenho do comissário da PSP, que é o responsável por tudo isto, ele disse-me há pouco que tinha cerca de 50 polícias aqui. Eu julgo que basta olhar à volta, estão muito mais. Mas neste momento parece-te que o ambiente está controlado. O ambiente está controlado. É evidente que há palavras de ordem, há cantoria, há bombos. Isto é uma confusão monumental. De facto, são milhares de pessoas que estão aqui e não arredam pé, nem esfriam o seu âmbito. Portanto, eles vão continuar aqui ainda durante um bom bocado. Disso não há dúvida nenhuma. Assim que vai continuar a acompanhar atentamente este protesto gigantesco à porta do Ministério da Educação. Os organizadores, a FENPROF e outros sindicatos garantiam que este seria um dos maiores protestos de sempre contra a política de educação do governo. Assim que transmitiu em direto alguns dos incidentes entre a polícia e estudantes e manifestantes à porta do Ministério da Educação. Transmitimos esses momentos em direto, mas ao mesmo tempo uma outra câmara da SIC gravava estas imagens. São junto à porta do Ministério da Educação e são talvez os incidentes mais violentos. Agentes à bastonada em alunos, em estudantes. Era um pequeno foco de estudantes que estava concentrado junto à porta principal do Ministério da Educação. Imagens conseguidas por uma câmara da SIC, ao mesmo tempo que transmitíamos outras imagens desta manifestação que ainda decorre à porta do Ministério de Couto dos Santos. A informação segue, por agora é tudo. A informação vai seguir esta noite na SIC com o placar eletrónico por volta das 21 e mais tarde o último jornal. Estaremos atentos, claro, a esta manifestação à porta do Ministério e interromperemos a emissão caso justifique. Boa noite.